Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 11, Enganos do Tempo do Fim. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção mais uma vez. Ó querido Pai, em nome de Jesus, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor nos dê entendimento, mentes claras, para discernirmos entre o falso e o verdadeiro. Que o Espírito Santo seja derramado sobre todos nós, é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Enganos do tempo do fim. Aqui lemos o verso áureo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versos 14 e o verso 15. Nosso mundo contemporâneo se tornou um caldeirão do sobrenatural e do místico, incrementado por Hollywood, que não tem problemas em fazer filmes com temas religiosos e místicos em uma miscelânea de erro e de engano. A velha mentira, é certo que vocês não morrerão, feita por Satanás, lá em Gênesis capítulo 3, verso 4, essa mentira inspirou alguns dos livros mais lidos e filmes mais assistidos das últimas décadas, bem como muitos videogames populares. Inegavelmente somos expostos ao terreno encantado de Satanás e somos tentados por ele, que pode aparecer em inúmeras formas e até, em alguns casos, vir escondido no verniz da ciência. Um dos fenômenos mais enganosos tem sido o que é chamado de experiências da quase morte, EQMS, em que aqueles que morreram voltaram à vida com histórias de uma experiência pós-morte. Muitos consideram esses eventos a prova de uma alma imortal. Nesta semana, nós estudaremos sobre alguns enganos do fim dos tempos, como o misticismo, as experiências de quase morte, a reencarnação, a necromancia, culto aos ancestrais e outros. São assuntos perigosos aos quais devemos estar atentos, mas sem nos expormos às suas influências. Deus vai nos conduzir, através do Espírito Santo, neste tempo do fim, livrando-nos dos enganos de Satanás, mesmo que eles venham revestidos de misticismo. É o Espírito Santo, representado pelo colírio, que lá em Apocalipse 3, Deus aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, colírio para ungires os teus olhos. Queridos, é esse colírio do Espírito Santo que vai me ajudar a mim e a você para discernirmos o bem e o mal, discernirmos Satanás quando ele realmente estiver tentando nos enganar. É o colírio do Espírito Santo. Você e eu precisamos do batismo do Espírito Santo diariamente em nossa vida. E Deus está disposto a nos batizar com o Espírito Santo. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aleluia! Na parte de domingo, misticismo. O que é misticismo? Yoga. Você acha que yoga é misticismo? Sim, yoga ensina meditação transcendental. Yoga, ela está escondendo o poder de Kundalini. Kundalini, uma serpente, representando Satanás. Este é o poder que está por trás das meditações do yoga. Queridos, yoga quer dizer união. União de quê? União sua com as energias do universo. Que energia do universo é esta? Quem pratica yoga
recebe sim um poder sobrenatural. Ele sente este poder sobrenatural entrando nele. Mas você deveria colocar um pé atrás com aquilo que é sobrenatural. Porque não é o Espírito Santo, é o espírito maligno possuindo a mente daqueles que entram em transe através da meditação transcendental. É a união sua com os poderes malignos que estão nas trevas. Queridos, yoga é o poder de Kundalini. Kundalini é a serpente, é o coração da religião do hinduísmo. E nós cristãos estamos fora disto. Misticismo. O que mais é misticismo? Oração contemplativa, oração centrante. Queridos, Satanás está tentando enganar os cristãos que buscam orar. Mas a oração na Bíblia é o abrir do coração a Deus, conversando com Deus como se conversa com um amigo. Oração é o conversar com Deus, é o adorar a Deus. Oração não é esvaziar a mente e ficar repetindo infinitamente uma frase, uma palavra. Não, queridos. A oração é conversar, é diálogo, é amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos, quando nós estudamos a Bíblia, ouvimos Deus falar através da Bíblia. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. O mundo tem sido dominado, inundado pelo misticismo. A palavra misticismo é um termo complexo que engloba enorme variedade de ideias. Do ponto de vista religioso, a palavra sugere a união do indivíduo com o divino, ou com o absoluto, em algum tipo de experiência espiritual ou transe. Isso caracteriza a experiência de adoração até mesmo de certas igrejas. Os fenômenos variam em forma de intensidade, mas a tendência é substituir a autoridade da palavra de Deus pelas experiências subjetivas. A Bíblia perde muito da sua função doutrinária e o cristão fica vulnerável às suas próprias experiências. Você se torna o guia de você mesmo. Através das experiências subjetivas, você deixa de crer na Bíblia para crer nas experiências que está tendo. A religião subjetiva não protege você contra os enganos do tempo do fim. Queridos, abrindo a palavra de Deus em Números capítulo 12, verso 6, abra sua Bíblia em Números capítulo 12 e o verso 6. Aqui nós lemos: E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Deus se comunicava com seus profetas, Deus se comunica com você também. Deus usa sonhos, Deus usa visões e Deus usa também a Bíblia. Principalmente a Bíblia é usada por Deus para Deus falar com você. Hoje nós temos tudo revelado. Tudo revelado. Quando uma pessoa diz que recebeu uma revelação, quando uma pessoa diz que está tendo uma experiência com Deus, mas esta experiência ou estas revelações, elas são contrárias ao que a palavra escrita de Deus diz, a Bíblia, então nós devemos ficar com a Bíblia. Não substitua o está escrito, o assim diz o Senhor, por uma experiência subjetiva. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versos 21 a 27. Mateus capítulo 7, vamos ver então o verso 21 até o verso 27. Aqui nós lemos: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você está percebendo que o reino de Deus não é o só falar, Senhor, Senhor. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é o falar, não é o dizer, mas é o fazer. Fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos dele. Verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que vivem deliberadamente na prática da iniquidade, ou seja, pecam deliberadamente, pecam voluntariamente. Pecado, conforme a Bíblia diz em 1 João 3,4, é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Aqueles que vivem, sejam membros da igreja, sejam pastores, aqueles que vivem voluntariamente na prática do pecado, transgredindo os 10 mandamentos da lei de Deus, eles estão vivendo em pecado. E por mais que eles professem crer em Jesus Cristo, por mais que eles digam que expulsam demônios em nome de Jesus Cristo, eles não são de Jesus Cristo. Eles estão sendo enganados por Satanás, e eles receberão estas palavras pesadas que sairão da boca de Jesus, porque Jesus lhes dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? O pecado. Vocês que continuam transgredindo os 10 mandamentos. Vocês que não querem guardar o sábado, mesmo que o sábado esteja claramente ali no 4º mandamento da lei de Deus. Vocês que recusam a obediência aos 10 mandamentos estão vivendo em pecado. Expulsam demônios? Provavelmente. Fazem maravilhas e milagres? Provavelmente. Mas não pelo poder de Jesus. Satanás tem poder para enganar. Satanás tem poder para colocar doenças e tirar a doença. E estes servos de Satanás, que querem viver no pecado e que desprezam a obediência à lei de Deus, estão sendo instrumentos nas mãos de Satanás. Por isso aqui diz em Mateus 7, verso 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Aqui está evidente que eles usavam o nome de Jesus. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eles usaram o nome de Jesus, mas não eram instrumentos de Deus. Foram instrumentos do maligno. Meus queridos, à luz das palavras de Jesus, conforme aqui em Mateus 7, 21 até o verso 23, o que significa construir nossa casa sobre a rocha ou construir a nossa casa sobre a areia? Agora lemos aqui o verso 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve a palavra de Deus, quem abraça Jesus como Salvador e se torna obediente aos mandamentos de Deus, em outras palavras, faz a vontade de Deus, estes são considerados como que construindo a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, diz o verso 25, desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Porque eles abraçaram a Jesus como Salvador. Pela fé, eles foram salvos em Jesus Cristo. E o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E o Espírito Santo gerou neles a natureza santa de Jesus Cristo e deu-lhes o poder de obedecer. O Espírito Santo gravou na mente deles os 10 mandamentos. Os salvos em Jesus Cristo, eles têm prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Por isso, a Bíblia diz que eles construíram a casa sobre a rocha. Mas vejam agora o verso 26. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, você é aquele que está construindo sobre a rocha, ou você é aquele que está construindo sobre a areia? Depois de abraçar e aceitar a Jesus como Salvador, ser salvo e ser perdoado, você pede ao Espírito Santo que escreva os 10 mandamentos na sua mente, para que você tenha prazer na obediência aos mandamentos de Deus? Ou você despreza os mandamentos de Deus? Como é você? Você está se baseando numa experiência subjetiva com Deus? Ou o seu alicerce, a sua plataforma,
é a palavra de Deus, é o está escrito, é o assim diz o Senhor. Lembre-se que enganoso é o coração humano, perverso e enganoso, mais que todas as coisas. Você não pode confiar no seu coração, como eu não posso confiar no meu coração. As experiências com Deus que nos levam a desobedecer os 10 mandamentos são experiências enganosas. Há uma tendência no mundo cristão pós-moderno de minimizar a relevância das doutrinas bíblicas, o assim diz o Senhor, considerando-as ecos entediantes de uma forma obsoleta de religião. Sentimentos e gostos pessoais acabam sendo os critérios de interpretação das Escrituras. Você não pode interpretar as Escrituras. Você tem que deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. Sentimentos e gostos pessoais acabam sendo critérios de interpretação das Escrituras, ou até mesmo para rejeitar totalmente o que a Bíblia ensina de forma clara, muitas vezes sobre a obediência a Deus, que, como disse Jesus, é essencial para construir a casa sobre a rocha. Os que pensam que não importa em que doutrina creem, desde que acreditem em Jesus, estão em terreno perigoso, vão ser enganados por Satanás. Os inquisidores romanos que condenaram à morte incontáveis protestantes acreditavam em Jesus Cristo. Durante as inquisições romanas, as inquisições em que mais de 50 milhões de mártires cristãos foram mortos pela Igreja de Roma. Todos estes que matavam os cristãos, eles diziam crer em Jesus Cristo, mas eles estavam matando pessoas que liam a Bíblia, pessoas que guardavam os mandamentos de Deus. Aqueles que expulsam demônios em nome de Jesus, dizem crer em Jesus, mas será que eles obedecem os mandamentos de Deus? Queridos, a teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade, recebida por amor, santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente procurando substituir as verdades da Bíblia por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Meditação, queridos, na Bíblia não é esvaziar a mente, como ensina a oração centrante, a oração contemplativa. Vocês sabem, o principal editor da Bíblia Andrews, John Davidol, ele escreveu um livro que em inglês tem o título de Hunger, e em português foi lançado pela CPB, e o título do livro é A Busca. Ali se ensina a oração centrante, a oração contemplativa. John Davidol, ele, um pastor adventista, mas ele se internou, ele foi para um retiro num mosteiro de monges católicos, e ele diz que foi para ali para aprender a orar a oração contemplativa, centrante. Queridos, o que a Bíblia nos ensina não é esvaziar a mente. A oração é o conversar com Deus como se conversa com um amigo. Você medita nas palavras de Jesus. Você não medita no vazio. Você medita nos escritos da palavra de Jesus. A mente precisa refletir aquilo que lemos na Bíblia. Reflexão em cima daquilo que estamos lendo na Bíblia. Não é esvaziando a mente, mas enchendo-a de Jesus Cristo, permitindo que o Espírito Santo encha em plenitude a nossa mente, sermos batizados pelo Espírito Santo e vivermos uma vida de obediência ao assim diz o Senhor. Está escrito, a Bíblia, e a Bíblia só é a base sólida, plataforma para a nossa fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Não se deixe levar pelo misticismo, mas construa sua casa sobre a rocha, no assim diz o Senhor. Aleluia! Na parte de segunda-feira,
experiências de quase morte. Lázaro realmente morreu e ficou 4 dias morto. E quando Lázaro voltou à vida, quando Jesus Cristo disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro foi ressuscitado. E Lázaro não veio contando nenhuma experiência que ele teve durante a morte. Queridos, Lázaro não teve uma experiência de quase morte. Ele ficou 4 dias morto e não tinha nada a dizer. Por quê? Porque na Bíblia, a morte é um sono inconsciente. Entre todos os que foram ressuscitados, existem várias pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia. No Antigo Testamento e no Novo Testamento existem pessoas que foram ressuscitadas. Nenhuma delas veio contando histórias de experiência daquilo que eles viram durante o período que ficaram mortos. Isso não é bíblico. Alguns dos argumentos modernos mais populares usados para provar a teoria da imortalidade natural da alma são as experiências de quase morte. Em seu livro Vida Depois da Vida, o que acontece quando uma pessoa morre, uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte, neste livro, Raymond Moody apresentou os resultados do seu estudo de 5 anos acerca de mais de 100 pessoas que experimentaram morte clínica e foram reanimadas. Essas pessoas afirmaram ter visto um ser de luz amoroso e caloroso antes de voltarem à vida. Isso tem sido considerado prova incontestável da sobrevivência do espírito humano depois da morte. Muitos outros livros promovem a mesma ideia. Mas, queridos, por que os relatos bíblicos de ressurreições não falam sobre uma existência consciente enquanto as pessoas ressuscitadas estiveram mortas? Por quê? Abra sua Bíblia. Vamos ler aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, o capítulo 17. Vamos ver o verso 22 a 24. Primeiro Reis 17, versos 22 a 24. Aqui nós lemos: E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: Vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias ressuscitou pessoas que já estavam mortas. Queridos, todos os milagres feitos por Jesus Cristo, eles também foram feitos por outros seres humanos. O que isso quer dizer? O que nós queremos dizer é que Jesus Cristo, quando encarnou, se tornou um de nós. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não usava os seus poderes divinos. Ele usava os poderes divinos do Pai. Ele vivia em comunhão com o Pai. Por isso, queridos, os milagres que Jesus realizou, seres humanos que abraçam a Jesus como Salvador, confessam a Ele os pecados e buscam o batismo do Espírito Santo e vivem em comunhão com Deus, estes seres pecadores redimidos pelo sangue de Jesus também podem realizar os milagres na dependência de Deus. Por isso, Elias ressuscitou mortos, Eliseu ressuscitou mortos, Pedro ressuscitou mortos, Paulo ressuscitou mortos, mostrando que o ser humano arrependido, convertido e que depende do poder de Deus e que vive como instrumento nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus aqui na terra, serão usados para realizar milagres também, assim como Jesus realizou. Deus atuava através do Filho Jesus Cristo. E Deus, através do Espírito Santo, quer atuar no Filho, que é você, na filha, que é você. Deus quer nos usar. Lemos também no segundo livro de Reis, capítulo 4. Vamos ler capítulo 4 e o verso 34 a 37. Segundo Reis, capítulo 4, verso 34 até o verso 37. E subiu e deitou-se sobre um menino,
e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Aqui você vê a história de um outro profeta, o profeta Eliseu. Queridos, Eliseu, Elias, profetas de Deus, pecadores arrependidos, salvos porque confiaram naquele sangue do Cordeiro, que representa o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Aqueles que foram ressuscitados por Elias e depois por Eliseu, eles não vieram contando nenhuma experiência durante a morte. Lemos também agora em Marcos capítulo 5 e os versos 41 a 43. Aqui nós lemos: E tomando a mão da menina, disse-lhe Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. A menina, que foi ressuscitada por Jesus Cristo, não veio contando nenhuma experiência durante a morte. Lemos também em Lucas capítulo 7, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 7, vamos ver então o verso 14 a 17. Lucas capítulo 7 e o verso 14 a 17, aqui nós lemos: E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Queridos, o filho desta viúva também não veio contando nenhuma história. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11, vamos ver então a história de Lázaro. João capítulo 11, vamos ler os versos 40 a 44. Aqui nós lemos: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Lázaro, 4 dias morto, não veio contando nenhuma experiência pós-morte. Queridos, todas as experiências de quase morte relatadas na literatura moderna são de pessoas que foram consideradas clinicamente mortas, porém não mortas de fato, em contraste com Lázaro, que esteve morto por 4 dias, cujo cadáver já estava apodrecendo. Os que ressuscitaram nos tempos bíblicos jamais mencionaram qualquer experiência de vida após a morte, seja no paraíso, ou no purgatório, ou no inferno. Por quê? Porque não existe purgatório. Não existe este inferno a arder. O lago de fogo e enxofre vai existir sim, no final dos 1000 anos. E os ímpios que forem ressuscitados na segunda ressurreição ressuscitarão para a morte eterna no lago de fogo e enxofre, onde Satanás também será queimado. Isso no final dos 1000 anos. As experiências de quase morte são mortes clínicas, mas não mortes de fato. Se nós aceitarmos o ensino da Bíblia que fala sobre o sono inconsciente dos mortos, e o sono inconsciente dos mortos está claramente explicado na Bíblia. Nós lemos isto em Jó capítulo 3, abra sua Bíblia em Jó capítulo 3, vamos ver então o verso 11 e 13.
Jó, capítulo 3, e os versos 11 e 13. Aqui nós lemos: porque não morri eu desde a madre, e eu saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Aqui em Jó está falando da morte como sendo um sono. Dormiria e então haveria repouso para mim. A morte é um sono. Abra também a sua Bíblia em Salmo 115 e vamos ver então o verso 17. Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Os que descem ao silêncio são aqueles que morrem e são sepultados e ficam em silêncio. Não existe agitação, não existe vida, não existe nenhum conhecimento, não existe indústria, não existe nada durante a morte. Os mortos estão dormindo inconscientemente no Senhor. Aqui diz também em Salmo 146 e o verso 4. Salmo 146 e o verso 4. Aqui nós lemos: sai-lhes o espírito, ou seja, o espírito de vida, o fôlego de vida, sai-lhes o espírito, e eles tornam-se em sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Estes são os ensinamentos bíblicos do que acontece para a pessoa quando ela morre. Não tem indústria, não tem conhecimento, não existe um estado consciente na morte. E agora poderemos ler também em Eclesiastes, o capítulo 9, Eclesiastes, capítulo 9 e o verso 10. Aqui nós lemos: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Na morte não existe nada, tudo cessa. O amor cessa, a inveja cessa, o ódio cessa, tudo cessa na morte. É isso que Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6 está explicando. Lemos aqui em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quantas coisas o morto sabe? Nada. Quanto conhecimento ele tem? Nenhum. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Este é um ensinamento bíblico sobre o que acontece quando a pessoa morre, fica dormindo no pó da terra. Queridos, não podemos confiar em experiências subjetivas, não podemos confiar naquilo que as pessoas que tiveram uma morte clínica e vêm contando, dizendo que viram isso, viram aquilo, e isto é contrário à Bíblia. Nós devemos ficar com a Bíblia, e a Bíblia só. Quando as pessoas que foram declaradas clinicamente mortas vêm contando coisas daquilo que viram ou ouviram, queridos, isto é um engano satânico. As pessoas afirmam ter falado com parentes mortos, mas os mortos não falam. Ou cremos na Bíblia ou não cremos. Qual é a base da sua crença? Não é o assim diz o Senhor? Não é o está escrito? Então os mortos não falam, não se comunicam com ninguém. Portanto, queridos, é crucial nos apegarmos à Bíblia, e a Bíblia somente. Seja a Bíblia a base e a plataforma, o alicerce para a sua crença, para a sua fé. Não podemos substituir o assim diz o Senhor, o está escrito, para uma experiência de quase morte. A palavra de Deus diz: à lei e ao testemunho. Esta é a base da nossa fé. A lei e o testemunho. A lei se refere ao Torá, aos primeiros 5 livros da Bíblia. E o testemunho de todos os profetas. Nossa fé está fundamentada no Torá e no testemunho de todos os profetas bíblicos. Por isso, não seremos enganados. Não seremos enganados pelas experiências de quase morte, porque a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. Somente
as Escrituras Sagradas. Aleluia! Na parte de terça-feira, reencarnação. Você já encontrou esta palavra na Bíblia? Reencarnação? Ela não existe. Mas você encontra dezenas de vezes a palavra ressurreição. Reencarnação vem de um ensinamento diabólico, vem do paganismo. O hinduísmo crê em reencarnação, o budismo crê em reencarnação, o espiritismo crê em reencarnação. Mas, queridos, nossa fé não pode estar fundamentada no budismo, no hinduísmo e nem no espiritismo. Nossa fé tem que estar fundamentada aonde? Na palavra de Deus, e tão somente na palavra de Deus, o sola Escritura. E a Bíblia só ensina ressurreição, que é o ato de Deus trazer à vida aqueles que morreram. Deus ressuscita aqueles que morreram. Nós temos dezenas de ressurreições na Bíblia. Nós temos uma multidão que ressuscitou com Jesus. Naquela manhã do primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, após a ressurreição de Jesus, uma multidão de corpos de santos glorificados, eles ressuscitaram também. Ressurreição é o ato de Deus dar vida àqueles que morreram. E eles voltam à vida, ressuscitam com corpos glorificados, imortais. A noção pagã de uma alma imortal provê a base para a teoria não bíblica da reencarnação ou transmigração da alma. Essa teoria é adotada por algumas das principais religiões do mundo. Enquanto a maioria dos cristãos acredita na existência de uma alma imortal, porque a maioria dos cristãos está acreditando numa doutrina que vem do paganismo, alma imortal. A maioria dos cristãos acredita na alma imortal que fica em um céu ou no inferno permanente após a morte. Aqueles que acreditam na reencarnação sustentam que essa alma imortal passa por muitos ciclos de morte e renascimento na terra. Para alguns, a reencarnação é considerada um processo de evolução espiritual que permite ao espírito atingir níveis cada vez mais elevados de conhecimento e moralidade em sua jornada para a perfeição. Os hindus, os que praticam o hinduísmo, acreditam que a alma eterna passe por uma progressão de consciência ou samsara, em 6 classes de vida. Eles creem que a alma passa por 6 classes: aquática, plantas, répteis, insetos, pássaros, animais e seres humanos. No hinduísmo, eles creem que a alma reencarna ou em alguma forma aquática, ou em alguma forma de planta, ou de répteis, ou de insetos, ou de pássaros, ou de animais, ou seres humanos. E isso é o que o hinduísmo acredita. Mas, queridos, não existe transmigração da alma, porque quando o fôlego sai, o corpo volta ao pó e deixa de existir a alma humana. É isso que a palavra de Deus explica. Nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Na morte ocorre o inverso do que aconteceu na criação. Na criação, em Gênesis capítulo 2, verso 7, o corpo foi feito do pó e o fôlego de vida veio de Deus. Conforme Gênesis 2, 7, quando o corpo que veio do pó recebeu o fôlego de vida que veio de Deus, tornou-se então alma vivente. Alma vivente é a junção do corpo com o fôlego de vida. Isso aconteceu na criação, mas agora aqui Eclesiastes 12, 7 explica que na morte ocorre o inverso. O que veio do pó volta para o pó, que é o corpo, volta para o pó. E o que veio de Deus, o fôlego de vida, chamado também de espírito de vida, volta para Deus. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Queridos, não existe uma alma consciente, pensante, durante a morte ou após a morte. Por isso não existe transmigração da alma. Por isso não existe reencarnação.
Em Hebreus capítulo 9, abra sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 9, vamos ver então o verso 25. Hebreus capítulo 9, vamos ver então o verso 25 a 28. Aqui lemos: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, está percebendo que a Bíblia ensina que aos homens, a todos os seres humanos, está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez. E depois que morrem, vem então o juízo. Depois que a pessoa morre, ele será julgado. O juízo dos mortos, segundo a profecia de Daniel 8,14, começou em 1844. O juízo dos mortos está em processo. E tem o juízo dos vivos, que só vai acontecer quando o decreto dominical for aprovado mundialmente. Então será o juízo dos vivos. Queridos, mas os mortos, quando morrem, eles entram em juízo. Por isso diz aqui, Hebreus capítulo 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem a reencarnação. Você morre e reencarna. E morre e reencarna. Isso não é bíblico. Isto veio da mente de Satanás. Jesus Cristo morreu uma vez. Aqui diz o verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E lemos também na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, vamos ver então o verso 18. Aqui nós lemos: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Queridos, Jesus morreu uma só vez. Ele morreu a nossa morte. E quando você e eu morremos uma só vez, Jesus Cristo vai nos ressuscitar. Nós não vamos morrer a segunda morte, porque Jesus Cristo nos deu a vida dele, a vida eterna. Se Jesus morreu uma vez, e da mesma forma todos os seres humanos morrem apenas uma vez, vindo então o juízo, por que até mesmo alguns supostos cristãos acreditam em alguma forma de reencarnação? Porque estão sendo enganados por Satanás. Deixaram a Bíblia de lado. Muitas pessoas acreditam não no que deveriam acreditar, mas no que querem acreditar. Se uma teoria lhes traz paz e conforto existencial, isso é suficiente para resolver a discussão. Mas, para aqueles que levam a Bíblia a sério, não há como aceitar a teoria da reencarnação. Isso é espiritismo. Primeiro, essa teoria da reencarnação contradiz os ensinos bíblicos da mortalidade da alma e da ressurreição do corpo. Morre o corpo e o fôlego de vida volta para Deus. E a solução que Deus tem para os que morreram em Cristo, é a ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ver então o verso 13. Aqui nós lemos: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Agora diz o verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Deus ressuscita os que morreram em Cristo primeiro. É a primeira ressurreição, na segunda vinda de Jesus, exatamente no início dos 1000 anos de Apocalipse 20. Mas no final dos 1000 anos de Apocalipse 20, haverá a segunda ressurreição, que é dos ímpios. Apocalipse 20, vamos ver então o verso 5. Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram. Que outros mortos?
todos os outros mortos que não reviveram, não ressuscitaram na primeira ressurreição, ressuscitarão na segunda ressurreição. Mas quando será a segunda ressurreição? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Acabando-se os 1000 anos de Apocalipse 20, virá então a segunda ressurreição, que é a dos ímpios. Ressuscitam para a morte no lago de fogo e enxofre, que é chamada na Bíblia de a segunda morte. Queridos, isso é Bíblia. Portanto, aqueles que creem na reencarnação estão deixando de lado a Bíblia, o ensinamento bíblico da mortalidade da alma e da ressurreição do corpo. Em segundo lugar, os que aceitam a reencarnação rejeitam a doutrina da salvação pela graça através da fé na obra redentiva de Jesus Cristo. Eles substituem a salvação pela graça por obras humanas, porque as reencarnações têm como objetivo evoluir a pessoa numa perfeição. Cada vez que a pessoa vai reencarnando, eles dizem que a pessoa está evoluindo espiritualmente. Mas, queridos, a Bíblia ensina que a salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Não é por obras, não é por reencarnações, é pela fé em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, os que creem na reencarnação contradizem o ensino bíblico de que o destino eterno é decidido para sempre pelas decisões da pessoa enquanto ela está viva. Enquanto você está vivo, você decide aceitar a Jesus e se salvar, ou rejeitar a Jesus e se perder enquanto está vivo. Nada é decidido depois que você morreu. Você não pode mudar o seu estado de perdido para salvo depois da morte. Em quarto lugar, essa teoria da reencarnação minimiza o significado e a relevância da segunda vinda de Cristo. Ele virá para ressuscitar os mortos e transformar os vivos e arrebatá-los para o céu. Queridos, a teoria da reencarnação destrói esta crença bíblica na segunda vinda de Jesus Cristo e na ressurreição dos justos mortos. Em quinto lugar, a teoria da reencarnação propõe oportunidade após a morte. Mas não existe oportunidade após a morte. Não existe uma segunda, uma terceira, uma quarta ou quinta chance de se salvar. Você tem a chance de se salvar em vida, abraçando a Jesus como Salvador, mesmo que você tenha vivido em pecado. Mas se você clama pelo sangue de Jesus Cristo em vida, você será perdoado e salvo. Jesus Cristo salvou o ladrão na cruz. Ele pode salvar todo aquele que clama pelo seu sangue. Ele dá o perdão e dá a salvação. Queridos, tudo quanto tiver a mão para fazer, qualquer coisa que você tenha que fazer, tem que ser feito em vida. Porque Eclesiastes 9, verso 10 diz: para a sepultura para onde tu vais, ali não há conhecimento, não há indústria, não há ciência, não há sabedoria, não há nada. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Em vida, você confessa os seus pecados. Em vida, você abraça Jesus como Salvador. Em vida, você pode dizer: Jesus Cristo me salvou. Aleluia! Na parte de quarta-feira, necromancia e culto aos ancestrais. O que é necromancia? Necromancia é comunicação com os mortos. Isto é terminantemente proibido pela Bíblia. Porque querer se comunicar com os mortos é se comunicar com Satanás, com os demônios, o pai da mentira. Em algumas culturas orientais e tradições de nativos americanos, existe o culto aos ancestrais. Praticam culto aos ancestrais. E na Igreja Católica ensina-se a veneração pelos mortos. A palavra necromancia deriva do termo grego necros, que quer dizer morto, e manteia, adivinhação. Praticada desde os tempos antigos, a necromancia é uma forma de convocar os supostos espíritos ativos dos mortos para obter conhecimento, muitas vezes sobre eventos futuros.
O culto aos ancestrais, por sua vez, é o costume de venerar os ancestrais falecidos, visto que ainda são considerados familiares e cujos espíritos podem, acredita-se, influenciar os assuntos dos vivos. Essas práticas pagãs podem ser muito atraentes para aqueles que acreditam em uma alma imortal e que também sentem falta dos seus entes queridos falecidos. Queridos, existem religiões chamadas cristãs que praticam a comunicação com os mortos ou culto aos ancestrais. A Igreja Messiânica, por exemplo, pratica o culto aos ancestrais. Outra igreja aparentemente cristã, mas que não é cristã, Seichonoye, elas acreditam na reencarnação do espírito. A Bíblia afirma claramente que todos os espíritas, todos os médiuns, todos os feiticeiros, todos os necromantes que querem se comunicar com os mortos deveriam ser considerados satânicos, diabólicos. Vamos abrir a Bíblia agora no primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, capítulo 28. No primeiro livro de Samuel, capítulo 28, vamos ler a partir do verso 3. E já Samuel era morto, o profeta Samuel, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. No princípio do seu reino, Saul era obediente a Deus. No início, ele desterrou os adivinhos, ele acabou com os encantadores. Mas depois, quando Saul abandonou a Deus e foi abandonado por Deus por causa disso, o próprio Saul procurou os adivinhos, os encantadores, os médiuns, para se comunicar com mortos. Queridos, no passado e no presente, aqueles que querem se comunicar com os mortos vão se comunicar com espíritos de demônios. Aqui diz o verso 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens, e de noite vieram à mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Verso 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Queridos, Saul foi para uma sessão espírita. Quando ele estava com Deus, ele mandou destruir e desterrar todos os adivinhos e médiuns. E agora ele mesmo abandonou a Deus e foi abandonado por Deus. E então ele caiu nas mãos de Satanás. Ele foi para uma sessão espírita com a epitonisa, com a médium de Endor. E ele pediu para falar com Samuel, que já tinha morrido. Queridos, os mortos não falam, não se comunicam. Quem então apareceu nesta sessão espírita para falar com Saul? Não foi Samuel, foi Satanás. São os mesmos demônios que aparecem hoje nas sessões espíritas. Eles podem ter a mesma forma, a mesma voz, mas são espíritos de demônios que enganam aqueles que não creem na Bíblia. Agora vamos ler o verso 15. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas,
nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Saul estava consciente de que Deus o tinha abandonado. Mas por que Deus o abandonou? Porque ele abandonou a Deus. E agora Saul caiu nas mãos de Satanás. Ora, se Deus não falava mais com ele, e Samuel, quando vivia, era um profeta de Deus, agora Samuel morto, estava dormindo o sono da morte, e agora ele busca conversar com Samuel, já morto. Com quem você acha que Saul estava conversando? Se você crê na Bíblia, você saberá que Saul estava conversando não com Samuel. Estava conversando com um demônio que se dizia que queria se passar por Samuel. Porque Deus não se contradiz, meu querido irmão. Deus não se contradiz. E aqui diz o verso 16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. O demônio falou de uma forma que convenceu Saul de que era Samuel. E o verso 18: como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Queridos, este demônio que estava se passando por Samuel, disse: amanhã tu e os teus filhos estareis comigo. Ora, meus queridos, Saul estava perdido. A Bíblia afirma claramente que todos os espíritas, médiuns, feiticeiros e necromantes na antiga teocracia israelita eram abomináveis ao Senhor e deveriam ser mortos por apedrejamento. Como é que Deus se contradiria? Deus não se contradiz com a sua própria palavra. Ele mandou matar os necromantes, os que se comunicam com os mortos. Isso nós lemos claramente em Levítico capítulo 19, verso 31. Levítico capítulo 19 e o verso 31. Aqui nós lemos: não vos virareis para os adivinhos, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 19, verso 31. Agora lemos no capítulo 20 e no verso 6. Aqui lemos: quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após deles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Deus fala de forma clara que não aprova a comunicação com os mortos, a necromancia. Lemos também no verso 27. Levítico capítulo 20 e o verso 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Deus sempre condenou a bruxaria e a comunicação com os mortos. Lemos também em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, vamos ler então os versos 9 a 14. Deuteronômio capítulo 18 e os versos 9 a 14. Aqui nós lemos: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho, oferecer sua criança ao Moloque, a Satanás. Isso não poderia existir entre o povo de Deus. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Está vendo aqui? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos.
Está vendo como Deus fala de forma tão clara que não poderia existir no meio do seu povo bruxos, feiticeiros, médiuns, aqueles que se comunicam com os mortos. Verso 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Queridos, aqui está no verso 14: porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus nos livra da bruxaria, da feitiçaria, da comunicação com os mortos. Deus nos dá libertação através da sua palavra. Porém, queridos, depois de ter sido rejeitado por Deus, o próprio Saul foi à cidade cananeia de Endor para consultar uma médium espírita. Ele pediu que ela trouxesse para falar com ele o falecido profeta Samuel, o qual supostamente tem aparecido e falado com Saul, mas não era Samuel, era um demônio, o espírito enganador que fingiu ser Samuel. Disse a Saul: amanhã você e os seus filhos estarão comigo. Ao predizer a morte de Saul, o espírito enganador, assumindo a forma de Samuel, reafirmou a teoria da imortalidade da alma. Foi um engano poderoso, do qual Saul deveria estar ciente em vez de se envolver com o que ele mesmo havia condenado antes. Mais de 2 séculos depois, o profeta Isaías escreveu em Isaías capítulo 8, verso 19 e 20. Deus falou pela boca de Isaías mais de 2 séculos depois. Disse: quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Isaías 8, verso 19 e 20. Queridos, Jesus está dizendo não aos necromantes, não aos bruxos, não às sessões espíritas, não para a comunicação com os mortos. E Jesus diz: a lei e ao testemunho. É através do que a Bíblia diz, Deus revelou sua vontade na palavra dele, a Santa Bíblia. Por isso, meus queridos, nós que cremos na palavra de Deus, não seremos enganados pela bruxaria, pela necromancia, pela comunicação com os mortos, pelas sessões espíritas. Não importa a forma com que aparecem, não importa a voz que eles imitam, não importa nada disso. Os mortos nada sabem, estão dormindo no pó da terra. Hoje, mais do que nunca, o mundo está dominado pelo espiritismo, pela bruxaria. Hoje, mais do que nunca, você e eu precisamos firmar nossos pés em cima desta plataforma que se chama Sola Escritura, unicamente a Bíblia. Amém. Na parte de quinta-feira, personificações e outras aparições. As personificações demoníacas dos mortos e outras aparições demoníacas são semelhantes à necromancia. As personificações podem ocorrer na forma de um familiar falecido, ou um amigo, ou qualquer pessoa. A aparência física e a voz são semelhantes às do falecido. Esses artifícios serão usados para enganar os que não estão fundamentados na Bíblia. Ellen White escreveu, dizendo: esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Isto está no livro Grande Conflito, página 463 e na página 518. Vou repetir. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo.
Assim como os demônios personificam pessoas que morreram e aparecem para elas, assim Satanás também vai personificar Cristo. O Cristo que não está morto, o Cristo que está vivo no céu e que voltará com poder e glória. Antes da volta de Jesus, Satanás personificará Cristo e andará na terra dizendo: eu sou o Cristo. E enganará a muitos. Enganará aqueles que não creem na palavra de Deus. Nós lemos agora com vocês o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vamos ver o verso 14 e 15. Aqui nós lemos: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quando Satanás apareceu no deserto da tentação para Jesus, ele apareceu como sendo um anjo de luz. Só que a máscara caiu quando ele colocou em dúvida a filiação divina de Jesus. Quando Satanás abriu a boca, ele se traiu, porque caiu a sua máscara. Satanás começou falando: se tu és o Filho de Deus. Ora, meus queridos, quando ele disse se tu és o Filho de Deus, Jesus disse: este é Satanás, porque ele está colocando em dúvida a minha filiação divina. Queridos, Satanás se transformou em anjo de luz e ele se transforma em anjo de luz hoje. Ele toma a forma de pessoas, homens, mulheres. Ele toma a forma de animais, ele toma a forma que ele quiser. Ele tem poder para isso. Só que ele não vai enganar os que creem na Bíblia. Porque nós estamos prevenidos, nós estamos vacinados pelo Espírito Santo contra a consulta aos mortos, contra a comunicação com os mortos, contra a bruxaria, contra a feitiçaria. E aqui diz o verso 14, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Tem muitos pregadores do Evangelho, estes que pregam o Evangelho da prosperidade, estes que descreem na palavra de Deus e ensinam as pessoas a desobedecerem os mandamentos de Deus. Estes que usam o púlpito e com a Bíblia na mão estão dizendo que não precisam guardar os mandamentos de Deus. Estes estão sendo agentes de Satanás, rotulados como ministros da justiça, rotulados como pastores do Evangelho, mas são agentes de Satanás, ensinando a desobediência, ensinando as pessoas a viverem no pecado, porque pecado é transgressão da lei. Todos os que são salvos pela fé em Jesus Cristo não terão prazer na vida no pecado, não terão prazer na vida na desobediência. O prazer deles está em obedecer os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, para os salvos em Jesus Cristo, não são pesados. Não é um fardo obedecer os mandamentos de Deus. É gostoso, é alegria, é contentamento. Jesus fez tudo para me salvar. Será que eu não posso, pela graça de Jesus Cristo, corresponder ao amor de Jesus Cristo, amando-o, guardando os seus mandamentos? Porque João capítulo 14, verso 15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ora, queridos, Jesus mesmo falou que a forma de expressarmos o amor a Ele é guardarmos os seus mandamentos. E como então, queridos, como então estes agentes de Satanás, rotulados de ministros da justiça, ensinam que os salvos em Jesus Cristo não precisam guardar os mandamentos de Deus? Está claro que eles estão sendo agentes do inimigo. Não estão com o Espírito Santo, mas estão possuídos pelo espírito maligno. Por isso diz Paulo aqui, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 15. Não é muito, pois, que os seus ministros, ou seja, os agentes de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Agora eu quero ler com vocês o que está em Efésios. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 6.
Efésios capítulo 6, vamos ler a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Queridos, aqui nós lemos: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A segurança e proteção sua e minha, meu querido irmão, não é lutar contra Satanás pela nossa própria força, mas Paulo está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Precisamos estar escondidos em Cristo. Precisamos estar revestidos de Cristo Jesus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra o diabo, o príncipe das trevas. Por isso precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. É só assim que poderemos obter a vitória. E o verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Não é lutar, mas é ficar firmes. Ficar firmes em quem? Em Jesus Cristo. Revestidos de Jesus Cristo. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, Deus está nos aconselhando a nos firmarmos nele, nele somente. Aqui, Paulo está falando para vestirmos o cinto da verdade. Quando ele fala aqui no capítulo 6 e no verso 14, cingir os vossos lombos com a verdade, é colocar o cinto da verdade. O cinto da verdade precisa ser amarrado na nossa cintura. Isso nos lembra de como é imperativo nos agarrarmos à verdade e não a deixarmos. Colocar o cinto da verdade, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Além de colocar o cinto da verdade, nós deveremos nos revestir da couraça da justiça. Efésios 6,14. Deve nos fazer pensar no que Cristo fez por nós, a couraça da justiça. Estamos cobertos por sua justiça, pois não podemos fabricar a nossa couraça. Temos que usar a couraça da justiça de Cristo. É a justiça de Cristo imputada a você. É a justiça de Cristo comunicada a você. Cristo é aquele que nos transforma por sua presença. Precisamos também usar o calçado, os sapatos na pregação do evangelho da paz. Calçar os sapatos da pregação do evangelho da paz. O evangelho, as boas novas sobre Jesus, traz paz para aqueles que o aceitam. Paulo pede que aceitemos o evangelho para nós mesmos e que também o levemos aonde quer que formos e assim ofereçamos a sua esperança para os outros. Paulo também diz, inspirado pelo Espírito Santo, que você e eu precisamos usar o escudo da fé. O escudo da fé serve para apagar as flechas do maligno. O diabo sabe o que mirar em cada um de nossos traços de caráter para nos fazer tropeçar e cair. Palavras indelicadas, o álcool, o sexo. Mas nós devemos tomar o escudo da fé,
Isto significa dizer não à dúvida, não ao pecado e à tentação, porque cremos que Deus tem o poder de que precisamos. Nosso Pai prometeu que quando somos fracos, Ele é forte. E ainda Paulo diz, temos que vestir o capacete da salvação. Queridos, o capacete da salvação nos lembra da esperança da vida eterna por causa do sacrifício e da ressurreição de Cristo. A certeza da salvação é o capacete da salvação, queridos, que mantém nossa mente em paz. E por último, Paulo fala, nós temos que empunhar a espada do Espírito, que é a Bíblia, e a Bíblia somente demonstra a necessidade de que as Escrituras sejam a arma utilizada contra os esquemas do diabo. É por isso que precisamos memorizar os versos da Bíblia, memorizá-los. Se segurarmos o escudo da fé em uma mão e a palavra de Deus, a espada do Espírito, na outra mão, então não temos mãos livres para segurar a vingança, nem segurar a malícia, ou uma resposta rude, ou a imoralidade, ou o comportamento antiético, a tentação, a luxúria, o ódio ou o engano. Mas, queridos, como último ingrediente na armadura de Deus, temos que nos revestir da armadura de Deus. Mas como último ingrediente, eu quero ler para vocês o que está em Efésios capítulo 6 e o verso 18. Não é só o cinto da verdade, não é só a couraça da justiça, não é somente os calçados da pregação do Evangelho, não é somente o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Nós precisamos de tudo isso, mas se nós não tivermos o que o verso 18 está falando, todas as outras peças da armadura de Deus ficarão inúteis. Nós precisamos completar a armadura de Deus, da qual vamos nos revestir. Como é que nós vamos completar? Efésios 6, 18. Orando em todo tempo. Não adianta termos as outras partes da armadura, se não orarmos, se não vigiarmos todo o tempo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando, orando e vigiando. Você ora à noite quando acorda, você ora quando levanta, você ora quando trabalha, você ora quando dirige o carro, orando e vigiando todo o tempo, diz aqui, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vida de oração, vida de total dependência de Deus. Queridos, esta última geração será atacada de todos os lados, por todo tipo de bruxaria, de comunicação com os mortos, de feitiçaria, de necromancia. Mas você está protegido porque você está revestido da armadura de Deus. E você ora e vigia todo o tempo. Uma vida de oração. Deus derramará sobre você o Espírito Santo. Deus dará para você a mente de Jesus. A mente vitoriosa de Jesus Cristo é-nos comunicada pelo Espírito Santo. E nós poderemos ser vitoriosos como Jesus foi vitorioso, discernirmos o erro, discernirmos o mal, discernimento, porque os nossos olhos estarão ungidos pelo colírio do Espírito Santo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. Que Deus revista você da armadura de Deus. E que você seja um soldado de Jesus Cristo. O exército vitorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com o grande vitorioso que é Jesus Cristo. Nós somos os escolhidos, os eleitos e fiéis. Vitória, vitória em Jesus Cristo. Aleluia. Deixo com vocês a bênção do meu Jesus. Deixo com vocês a paz que só Ele tem para dar. Amém.